Muito boa noite, seja bem-vindo ao Universo Porto de segunda-feira, dia de analisarmos o que aconteceu este fim de semana pelo universo do Futebol Clube do Porto. E para isso temos connosco o nosso painel habitual com Bernardino Barros. Boa noite, Bernardino. Olá, Viva, como estás? Cândido Costa, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Pedro, viva. Paulo Miguel Castro, bem-vindo, Paulo, de novo. Pedro, boa noite. E António Perdigão, analista de arbitragem do Porto Canal, bem-vindo, António. Olá, Pedro. Vamos falar sobre o jogo entre o Rio Ave e Futebol Clube do Porto e todos os outros que aconteceram este fim de semana, incluindo as modalidades, mas começando por esse de futebol. O Futebol Clube do Porto passou o teste em Vila de Conde contra uma das equipas surpresa este ano na Liga, venceu por 2-1 e continua invicto e em primeiro lugar no campeonato. Sexta jornada da Primeira Liga e sexta vitória consecutiva, neste caso no Estádio dos Arcos, no reduto do Rio Ave em Vila de Conde. Os Dragões entraram bem no jogo. Danilo, Brahimi e Marega criaram as melhores oportunidades de golo para os portistas, com destaque para o remate de Brahimi em zona central e o de Marega à barra. Do Rio Ave, só Barreto, aos 28 minutos, esteve perto de assustar Iker Casillas. O Futebol do Porto manteve o tom no arranque da segunda parte e Ivan Marcano deixou o aviso. Pouco depois foi Aboubakar a demorar demasiado tempo, mas do canto ganho surgiu o 1-0. Alex Telles colocou a bola ao primeiro poste, mesmo à medida de Danilo, que cabeceou para o fundo das redes, sem hipóteses para Cássio. Aos 54 minutos estava feito o 1-0 e o Mar Azul festejava nas bancadas. O 2-0 surgiu 12 minutos depois, com a combinação entre Brahimi e Marega. O argelino assistiu o camisola 11, que de pé esquerdo dilatou a vantagem. Moussa Marega em grande momento de forma. Ainda assim, o Rio Ave reagiu e, mesmo sem fazer muito por isso, chegou ao golo aos 80 minutos, com o remate cruzado de Nuno Santos a aproveitar a desatenção azul e branca. Aos 88 minutos, destaque ainda para a entrada negligente, no mínimo, de Marcão, expulso por acumulação de amarelos pelo árbitro da partida, Jorge Sousa. Antes do final do encontro, aos 92 minutos, também destaque para o remate ao lado de Soares, uma jogada de insistência de Tiquinho, mas o remate acabou por não sair na direção da baliza. Final do jogo, vitória dos Dragões, que somam assim os 8 pontos na liderança da Primeira Liga e continuam acompanhados pelo mar de gente a apoiar a equipa de Sérgio Conceição. O Futebol Clube do Porto vence então o Rio Ave. Neste jogo, 2 jogadores do Porto saíram lesionados. Dar essa nota de que Alex Telles e André André estão a ser agora tratados. Alex Telles tem uma mialgia de esforço e André André uma entorse no tornozelo. Essas foram as duas más notícias que saíram desta partida de ontem. Mas as boas, Paulo, boa noite, foi que o Porto conseguiu passar numa casa muito difícil com o Rio Ave personalizado. Sim, este resultado, em primeiro lugar, acho que é um resultado que assenta bem àquilo que fez a equipa do Futebol Clube do Porto durante o jogo. Em segundo lugar, a vitória é importante, porque também acaba por ser valorizada pelo comportamento do Rio Ave, que, à semelhança do que tinha feito em jogos anteriores, tratou de manter a identidade contra uma grande equipa, e eu acho que isso é uma das coisas que pode ajudar o futebol português, ou seja, as equipas têm a sua própria identidade, muitas delas mudam essa identidade quando jogam contra equipas teoricamente mais fortes, como no caso de Portugal costumam ser o Porto, o Benfica e o Sporting, sem que isso por vezes também tenha resultados. Portanto, uma equipa a morrer, que morra com a própria identidade e que não compre uma identidade à pressa só porque vai defrontar uma equipa mais forte. O Rio Ave fez aquilo que já tinha feito em jogos anteriores. Inclusive, eu gostei da resposta do Rio Ave quando ficou privada de mais um jogador, procurando ainda que tivesse a faltar pouco tempo para o final do jogo, mas foi um Rio Ave que continuou a ser fiel à ideia de ter a bola, de tentar jogar com bola, de tentar causar moça no adversário através dessa forma. Agora, acho que foi um Futebol Clube do Porto saudável, forte. Acho que o Sérgio Conceição volta a ter mérito na forma como mexeu na equipa e, ao contrário do que eu li, não achei que o Futebol Clube do Porto fosse à procura de coisas diferentes só na segunda parte. Eu acho que aquela questão de juntar o Marega mais no eixo, procurando que o Otávio fizesse coisas mais a partir da ala, acho que já foi uma ideia que ficou visível no relevado na parte final do primeiro tempo e não só durante a segunda parte.
Um Futebol Clube do Porto que voltou a ser sólido defensivamente, apesar de ter sofrido neste jogo o primeiro golo. E depois é daqueles jogos que a vitória sabe bem e é saborosa. Porquê? Porque seguramente era um jogo que, na perspectiva do Futebol Clube do Porto, assumidamente era um jogo que podia causar alguns problemas, e ao mesmo tempo acho que era um daqueles jogos que os adversários têm marcado no quadro como uma boa oportunidade para um dos rivais perder pontos. Não só porque o Benfica também já lá perdeu pontos, mas também porque ao mesmo tempo permite capitalizar o desaire do Benfica, ganhando o Futebol Clube do Porto mais um jogo, fazendo o pleno nestas primeiras 6 jornadas. Importante também por força do resultado obtido a meio da semana. Bem sei que são competições diferentes, mas muita gente aproveita estas coisas para fazer o transporte do que correu menos bem durante a semana, na tentativa de esperar que chegue o fim de semana e que, basicamente, em bom português, que a equipa do Porto se tivesse espalhado ao comprido. Isso não aconteceu. Mérito do Sérgio, mérito da equipa técnica, mérito dos jogadores. Achei interessante também, e isto parece-me um sinal importante, as alterações que o Sérgio fez de início. Gostei de ver o Herrera a jogar. É um médio com características completamente diferentes das do Oliver, mas acho que foi importante, até por ser um jogador mais vertical, e depois, quando analisarmos alguns lances, vamos perceber um momento do jogo em que o Herrera, de facto, pode ser uma mais-valia nesse registro, mas vou deixar isso mais para a frente. Mas, resumidamente, era um jogo complicadíssimo e acho que o Futebol Clube do Porto fez por ganhar o jogo, ganhou bem, num jogo sem grandes casos, como vamos, creio eu, poder perceber daqui a pouco, e, portanto, continua a ser um Futebol Clube do Porto com saúde e recomendável. Bernardino, o Porto vai avançando barreiras difíceis e este Rio Ave é uma dessas barreiras difíceis no campeonato. Boa noite a todos. O Paulo já disse, de facto, algumas alterações na equipa do Porto, e não só, na equipa do Rio Ave também, com alguma curiosidade, até para saber esta equipa, conforme diz o Paulo, e bem, excelentemente orientada pelo Miguel Cardoso, muito bem a nível do jogo jogado, não abdicou daquilo que é normal, jogando olhos nos olhos, uma equipa que quis fazer o jogo pelo jogo, chegou durante a primeira parte a equilibrar, de facto, e o jogo esteve muito equilibrado no meio campo, com grande pressão também para que o Futebol Clube do Porto não saísse a jogar. Também uma coisa curiosa, e teve algumas dificuldades a equipa do Rio Ave, também pela própria pressão que o Porto fez, muito alta, para não os deixar sair. Houve ali alguma fase também de alguma indefinição por parte do Rio Ave para saber como é que havia de sair, porque estão habituados a sair com bola dominada. E aquilo que nós assistimos e que ouvimos, eu estive lá a ver o jogo, aquilo que ouvimos foi precisamente alguns assobios prematuros dos adeptos do Rio Ave, porque não entendiam porque é que a equipa não saía com o pontapé para diante, quando está habituada a sair, pelo menos, e se o Porto não deixava, eles poderiam sair com bola mais longa. Não é isso que pretende, era a bola no pé, havia muito trabalho, havia bola circulada, quer do guarda-redes para a defesa, o defesa novamente devolvia, e andavam ali às voltas até conseguir encontrar alguém que normalmente ou era o Tarantini que vinha buscar jogo, ou era o Ruben Ribeiro, que procurava também essa. O Ruben, que tem outras particularidades que não tem o Tarantini. O Ruben é um jogador que recebe bola e que roda, exatamente, roda muito bem e consegue de facto depois dar seguimento ao lance. Foi uma primeira parte agradável. O Futebol Clube do Porto teve a supremacia a nível dos golos, ou seja, das oportunidades, 2 flagrantes, enquanto que o Rio Ave praticamente não teve nenhuma na primeira metade, num jogo em que foi mais equilibrado, curiosamente, e as 2 foi a do remate do Brahimi ao lado, depois de uma excelente jogada do Ricardo, creio eu, pelo lado direito, e o remate do Marega, lá está, com um passe na perfeição também, que parece lento, que parece teleguiado, que parece quase que telegrafado antes dele acontecer, mas que caiu direitinho, por parte do Herrera, mesmo direitinho na frente do Marega, para ele depois de pé direito encher o pé e mandar a bola ainda à barra, a tocar na barra e saindo para fora. Ou seja, isso foi a primeira parte. A segunda parte, com as alterações feitas por parte de Sérgio Conceição, a equipa tornou-se de facto totalmente diferente. Dominadora, entrou bem, marcou golos, e depois passou ali por alguma dificuldade,
mas conforme diz o Paulo e bem, perante uma equipa que estava reduzida a 10 e que mesmo assim quis disputar o jogo pelo jogo. É evidente que já tinha sido assim no Estádio dos Barreiros com o Marítimo, o Rio Ave com -1, mas a continuar a assumir o jogo. Exato, e a tentar chegar à baliza exatamente, com critério. Ia conseguir chegar lá. Bem, isso é uma equipa que está formatada para isso, que está de facto vocacionada para isso. E depois com o golo cresceu um pouco, julgando que obviamente que poderia lá chegar. A única coisa que eu não vi este Futebol Clube do Porto fazer agora, e é evidente que tudo isso terá a ver e tem a ver com o tempo longo de paragem, não é esse, mas pelo menos o afastamento de alguns jogadores para as seleções, a forma ou a condição como vieram ou não, que não sei, portanto é apenas especulação ou extrapolação minha, porque não sei como é que eles vieram. Quem sabe é evidente a equipa técnica seja Conceição, mas a verdade é que a equipa deixou de fazer, por exemplo, aquilo que fez em Braga. A equipa em Braga, quando esteve a ganhar e quando esteve, conseguiu fazer a circulação de bola e conseguiu ter bola no pé e defender com bola, ou seja, aquilo que normalmente não é defender com bola, mas pelo menos ter bola, ter posse, fazer circulação de bola para conseguir tirá-la do adversário. Ontem não o conseguiu em alguma parte do jogo e isso também foi dificultando. Neste jogo também não sei se isto serve de explicação para o que estás a dizer ou não, e é uma sensação. Eu acho que o Rio Ave joga com mais critério do que o Braga, por exemplo. Sim. E foi engraçado, e isto pode ajudar a explicar um bocadinho a tal primeira parte que o Bernardino há pouco falava, e foi de facto uma primeira parte mais amarrada de parte a parte, é que eu acho que uma das principais valências do Futebol Clube do Porto é o trabalho sem bola, é a agressividade com que a equipa tem na procura da bola, na tentativa de anular o adversário numa fase ainda muito alta do campo. O problema é que o Rio Ave, independentemente dessa pressão que o Futebol Clube do Porto faz, é uma equipa que não abdica de sair curto e de sair com critério e de sair de forma apoiada. E isto normalmente também provoca um desgaste maior no adversário, e atendendo a que houve um jogo também a meio da semana, e um jogo, como são todos os jogos da Liga dos Campeões, com um ritmo de jogo, se quiserem, bastante mais avassalador do que na regra dos jogos do campeonato. Eu acho que isso também pode ter feito um bocadinho com que o Futebol Clube do Porto tivesse mais dificuldades depois do 2-0. Mas dou muito mérito mesmo a esta equipa do Rio Ave. E por isso também as minhas perguntas têm sido nesse sentido. Vamos atalhar aqui um bocadinho de caminho, porque já vamos ver os lances que vão explicar o porquê desta vitória, mas semana passada falávamos aqui dos novos modelos de jogar bem futebol e que já não passam tanto pela posse de bola, e isso viu-se muito neste jogo. Porto vence e tem menos posse de bola que o adversário. Sim, boa noite a todos. Eu creio que fundamentalmente o meu raciocínio também vai ao encontro daquilo que foi o que o Paulo disse e o Bernardino. E entronca, mescla-se com o que eles disseram, porque eu acho que um dos argumentos que o Porto usou e de que maneira no jogo para vencer o Rio Ave foi de facto a energia que emprestou à partida. Houve de facto muita energia. As 3 alterações também trouxeram jogadores que no campo da teoria podiam trazer mais energia porque não foram tanto utilizados e mostraram que estão num momento de forma muito positiva, como já foi aqui referenciado, por exemplo, o Herrera. E o Porto teve energia para fazer essa pressão alta e constante e meritória sobre o Rio Ave. Por caso não tivesse, o Rio Ave não negocia essa fase de construção, a primeira fase de construção, como nós podemos ver. A questão é que o Porto estava bem, estava vivo, estava disponível para essas ações e muitas vezes ganhou a bola ali perto da área, como muitas vezes dizemos, já estava em perigo iminente, quer dizer, era só fazer 1 ou 2 passos e a situação de golo aparecia. E, sobretudo, o melhor elogio que eu posso fazer a este Rio Ave é que de facto tem jogadores para ir ao encontro daquilo que defende para si. Um pensamento alto como equipa, um jogar à equipa grande. É um meio campo fortíssimo. Tarantini e Leandrinho jogam muito e Tarantini, por exemplo, apesar de já ter alguma idade, mostra-se com índices físicos bastante apreciáveis e com uma qualidade, um preenchimento de espaço também, que lhe permite ser o jogador, se calhar, ali mais pensador da equipa, mas depois há muita velocidade, tens Barreto, tens o Nuno Santos, também jogadores que têm capacidade de improviso, Ruben Ribeiro, se juntares a este jogador, o Francisco Geraldes, quer dizer, é uma equipa, o Guedes mais na frente, é uma equipa perigosa, que eu creio que o Miguel Cardoso e bem, sabiamente reparou nisso, dá para jogar assim, portanto, os resultados... E tem o Caramantes, que foi uma das referências do ano passado. Sim, e depois uma defesa coesa, repara, falámos de Marcelo, o central, que tinha acabado de receber o prémio de melhor defesa deste mês, quer dizer, há aqui qualidade, laterais que se projetam, competitivos. Eu no final do jogo estava extremamente satisfeito por aquilo que o Paulo disse, por se perceber que este é um adversário onde se geram expectativas nos rivais do Porto, em que se pode perder pontos, e isso é intrínseco também a nós.
e para comprovar isso, o empate que o Benfica obteve lá veio ao encontro disso. O Rio Ave é sempre e tem sido uma equipa, não só desportivamente, mas também noutros campos, é um clube, eu recordo que o Rio Ave... E já foi bem bom terem saído lá com um ponto. E saído lá com um ponto. E não é, o Rio Ave tem trabalhado muito bem. Trabalha bem a sua comunicação, trabalha bem a forma como vende o seu produto, o seu clube, é dos maiores empregadores de Vila de Conde, é um grande clube, de facto, que está com muita saúde. Mas sobretudo, percebia-se porque também o Porto vinha aqui jogar a um estádio depois da primeira derrota, com tudo isto que já acabámos de dizer aqui, quer o Bernardino, quer o Paulo, quer também com os factos que eu disse agora, e havia a sensação de que o Porto não tem grandes opções. E eu ontem, a meio da primeira parte, olhei para o banco e vi, lá sentadinho, Soares, Oliver, Corona, e Oliver e Corona nem entraram. Portanto, o Porto não é assim tão curto como dizem, provavelmente não é tão vasto como nós desejaríamos, que tivessem tantos jogadores e como o próprio com tantas Sérgio funções, assume, não é? Mas o melhor argumento que eu acho que o Sérgio neste momento tem é que não precisa dizer o que tem. Vai mostrando e vai provando. E isso deixa... Uma coisa também é o que se passa internamente, outra coisa é o que se passa e que vem do exterior. Sim, eu estava-me a referir a isso. Pois, mas eu percebo o que estás a dizer e concordo porque o Porto ganhou. Porque se o Porto não tivesse ganho, eu acho que essa tónica do plantel ser curto é uma coisa que o Sérgio e os jogadores devem estar preparados. Porque eu acho que dois deslizes seguidos e isso vai ser, ou vai voltar a ser tema de conversa. Mas, Paulo, aquilo que eu acho, e o melhor disso tudo que estás a dizer, é que ontem tu olhaste para o banco e viste o Corona, o Soares e o Oliver, certo? Sim. Que tinham sido titulares na quarta-feira. Sim. E o que é interessante registrar para um portista é que o Sérgio ganhou os 3 jogadores que entraram no lugar desses 3 que tu viste no banco. Mas a questão aqui é se o Sérgio ganhou ou nós é que ganhamos. Porque o Sérgio nunca duvidou. Todos. Sim, nem eu estou a dizer isso. Sim, o Sérgio nunca duvidou. Por isso eu acho que ele não duvida mesmo disso. Não, mas eu não estou a dizer que ele duvida. O que eu estou a dizer é que ninguém pode duvidar. Eu acho que ele sabe perfeitamente o que está a fazer em relação a essa gestão do grupo. E está a fazê-la sabiamente, parece-me. Porquê? Repara na questão do Layún. Não só o coloca a jogar a titular, como logo de seguida, e não é comum nele, lhe tece rasgados elogios, seja a postura, seja a conduta, seja o jogo, propriamente o jogo que tinha feito. A seguir vai para o banco e agora vai para a bancada. Quer dizer, sabe o que está a fazer. Eu creio que o Sérgio está a provar que a semana de trabalho conta e de que maneira. Eu não sei se vocês a prestação falaram, do jogo conta também e de que maneira. Eu não sei se vocês a semana passada falaram nessa questão do Layún. Isso, por exemplo, é um caso interessante. E acho que foi uma tomada de posição. Para já não é muito normal um treinador, pelo menos de forma pública, dizer tu daqui a 15 dias vais ser titular. Em 15 dias passa-se muita coisa. Sim. E a verdade é que ele disse e cumpriu. Mas, sobretudo, passou-se aqui uma coisa que eu acho que, não sei se caiu no esquecimento, mas não deve. Corrijam-me se eu estiver enganado, as férias fazem destas coisas. O Layún entra de início, em Braga, com a equipa a vir de compromissos de seleções. Em Braga não, em casa com com o Chaves, depois de ter havido compromissos de seleções durante a semana. Que ele não foi e ficou a trabalhar com a equipe. Valorizar quem cumpre as unidades de treino agora, todas. Aquilo que tu dizes, claro, não é? O resultado foi bom, ajuda. Quando se o resultado não fosse bom, iriam dizer que o plantel é curto. Isso basta ver e basta olhar para o que se está a passar, por exemplo, no outro clube. Isso, de repente, um clube vasto, cheio de opções, já não é assim grande coisa. Os resultados ditam muito aquilo que é a opinião e sobretudo a quem anda de forma volátil. Mas o Real Madrid ganhou este fim de semana já. Não voltou a perder pontos para o Barcelona. Já vamos analisar os lances principais deste Rio Ave Futebol Clube do Porto, mas não há jogo sem 3 equipas, António. Analisar também a exibição de Jorge Sousa. Muito bem, permite-me só que cumprimento os nossos telespectadores, sobretudo os nossos sócios e adeptos e todos os que se encontram aqui no estúdio. Boa noite, António. Boa noite a todos. Sim, a terceira equipa, a equipa de arbitragem, que foi ontem esfiada por Jorge Sousa, fez um excelente trabalho. Não há muito mais a dizer do que isto. Ele esteve sempre muito bem, tanto a nível técnico como disciplinar e a nível físico também. Trabalhou muito bem com os seus 2 assistentes, a equipa funcionou. Tanto o Álvaro Mesquita como o Nuno Manso tiveram também excelentes prestações, como vamos poder ver daqui a pouco. O jogo, para além do mais, foi muito intenso, chegou a ser viril em muitas ocasiões. Notou-se mais
o enorme critério que o Jorge conseguiu impor a si próprio, logo desde os primeiros 10 minutos de jogo até ao final, que foi o critério disciplinar. Ele praticamente não deixou escapar uma sanção disciplinar e esteve excelente. É claro que em 90 e quase 100 minutos com desconto de jogo, com os descontos que o jogo teve na primeira e na segunda parte, é natural que tenha tido uma falha, ele e os assistentes também. Enfim, tudo isso é compreensível. Não há trabalhos perfeitos, não é? Mas que esteve excelente, a equipa toda. Basta ver a intensidade do jogo. Ele teve que assinalar cerca de 40 faltas, teve que mostrar 9 cartões amarelos, um vermelho por acumulação. Os assistentes tiveram, em fora de jogo, assinalados 8 intervenções e tiveram muitas outras que tiveram que analisar e não intervieram, e bem. Portanto, foi um jogo de facto muito intenso e para vermos até que ponto é que foi a concentração da equipa de arbitragem e, no caso particular, o Jorge Sousa, vamos começar por mostrar aqui um lance que aconteceu já perto dos 85 minutos de jogo, que foi um remate do Marega que matou no corpo, enfim, também no braço do Marcão, e podemos ver que a frieza do Jorge, a sua boa colocação, a sua capacidade de análise permitiram-lhe ver imediatamente que aquilo que não se tinha passado absolutamente nada aqui, que não fosse um remate, enfim, como se costuma dizer, à queima, que foi embater no braço do Marcão e, portanto, nada assinalou. Isto é demonstrativo, aos 85 minutos de jogo, é demonstrativo da capacidade física, atlética, da capacidade de análise e da frieza que ele colocou na análise dos lances. Portanto, parabéns a toda a equipa de arbitragem, na pessoa do chefe de equipa, que é o Jorge Sousa, e só veio demonstrar a qualidade que ele tem, quer dizer, é um árbitro muito conceituado, de grande capacidade, reconhecida por todos e, portanto, nada mais a dizer. Parabéns. A arbitragem de Jorge Sousa em análise, com o primeiro lance também já mostrado. Daqui a pouco vamos ver mais situações de Jorge Sousa. Para já, Paulo, começando por ti, vamos começar a olhar o jogo jogado e um momento de saída de pressão do Futebol Clube do Porto, também fruto da maneira de jogar do Rio Ave. Sim, mas lá está. Eu aqui acho que são duas equipas frente a frente, duas equipas fortíssimas na pressão que fazem sobre a bola. E aqui só uma grande equipa e uma equipa com uma autoestima e com uma confiança grande conseguem sair desta pressão feita do Rio Ave, porque não é uma pressão isolada, é a equipa toda que sobe em bloco a pressionar constantemente o portador de bola. E é tudo muito bem feito, fundamentalmente sublinhar este momento de qualidade, onde o guarda-redes também é interveniente, mas sai bem desta pressão a equipa do Futebol Clube do Porto. Isto sim trabalha-se e padroniza-se. E aqui uma falta que acaba por ser bem feita. É o jogador que é expulso. Exatamente. É precisamente na primeira parte, exatamente a falta que ele faz. É precisamente e que depois acaba por fazer a segunda também sobre o Maré. Mas aqui o que é engraçado é que se a falta não sai, provavelmente sai uma oportunidade de golo. Exato, e não deixa de ser uma saída sob pressão da equipa do Porto com qualidade, que pode transformar um momento de aperto defensivo numa situação de perigo iminente na baliza do outro lado. A qualquer sítio que está destapado, não é? Claro. E não foi uma pressão para ficar com bola, peço desculpa, Senhor. Não é uma pressão para ficar com bola, é uma pressão para sair da zona de pressão, para dar perigo lá. Uma coisa é tu aliviares a pressão, mas só para teres bola. Outra coisa é tu saís da pressão com 2, 3 toques curtos ali junto ao Iker, mas depois isolas o Marega, com capacidade de isolar o Marega. Aparece aqui de tudo. A tal verticalidade, o cortar estações, aparece aqui um bocadinho. Esta imagem é muito bem escolhida e mostra muito bem esta forma de jogar do Porto. António, e precisamente daqui sai o primeiro lance de cartão amarelo que depois viria a ser decisivo também. Exatamente, e ao Marcão, que por acaso também tinha estado no lance anterior que mostramos, no remate do Marega. O Marcão foi de facto um jogador muito interventivo, foi muito interventivo durante o jogo, e aqui, para pegar um pouco nas palavras do Paulo, ele antes que isto se tornasse numa jogada de possível golo, que seria já, portanto, seria penalizado disciplinarmente com cartão vermelho, e ele cortou aqui imediatamente a jogada, que era tão somente uma jogada, era um ataque prometedor. Porque se isso se transformasse numa jogada de golo iminente, o cartão a exibir já seria o vermelho. Portanto, até aí ele cortou a jogada prometedora,
viu que o ataque ia ser construído e até aí ele esteve, enfim, entre aspas, bem, porque optou pelo prejuízo menor para a equipa, e prejuízo menor foi o cartão amarelo. Neste caso decidido por Jorge Sousa, que teve dois assistentes, um deles podemos ver já aqui a primeira ação de uma decisão tomada num fora de jogo. Exatamente, como eu disse há pouco, os assistentes tiveram um imenso trabalho, foram muito interventivos, e vamos começar por apresentar um lance que o Nuno Manso analisou muito bem, que era um fora de jogo de Filipe. Podemos ver que no momento em que o passe é efetuado, o Filipe tem o corpo à frente do penúltimo defensor, podemos ver lá em baixo na imagem. Portanto, o lance foi extremamente bem analisado, e foi bem analisado porquê? Porque o Nuno Manso estava muito bem colocado e não teve grande problema em verificar que havia ali um fora de jogo que tinha que ser assinalado. Este foi um de muitos, e como os restantes foi muito bem analisado. Isto é aquilo que eu acabei de dizer há pouco, muitas intervenções e todas elas muito bem aplicadas no momento certo. De seguida, temos um momento em que Cândido é preciso acreditar para se fazer golos, não é? Sim, eu acabei por escolher este lance aqui porque demonstra e deixa bem claro uma das capacidades, estamos vindo aqui a elogiar também, de um dos jogadores neste momento, o Marega. Participa no Herrera também, mas sobretudo eu acho que quando tem jogadores, e creio que esta mensagem também passa do Sérgio para o grupo, quando tem jogadores como Brahim, Corona, Marega, o próprio Hernani, há momentos, e outra sobra, quer dizer, com laterais que cruzam com a categoria que nós temos, acho que é preciso ter muita fé na área e acreditar sempre até o último segundo. Isto é, entre achar que a bola se vai perder ou que o meu colega vai conseguir ter sucesso e cruzar, eu acho que a segunda opção é a mais válida. Porque, de facto, o Herrera também vai ter uma na segunda parte, onde o Bacar podia estar, enfim, melhor colocado, houvesse aquela certeza que provavelmente o Marega vai conseguir tirar o tal cruzamento. Eu creio que o Bacar aqui neste lance acabou por não ter assim tanta fé. Há ali um momento que ele para aqui decide de acabar por desistir, se ele continua naquele pico, naquela veemência, acaba por conseguir fazer o golo. E também deixa bem claro a capacidade deste super Marega, que cada vez está a deixar bem claro. Eu acho que Marega na equipa A e Galeno na equipa B são dos jogadores mais rápidos. Nós assistimos também a uma demonstração de velocidade este fim de semana diante do Nacional, já lá vamos, que deixa as defesas contrárias completamente em sobressalto. Bernardino, uma dupla que tem feito mexer muito a cabeça das defesas contrárias, mas Abubacar não esteve particularmente inspirado neste jogo. Inspirado é aquilo que dizia o Cândido, que foi buscar este lance, por exemplo, e logo a seguir, como contraponto, poderias ter posto precisamente um dos primeiros logo na segunda parte, em que creio que é o Herrera que faz o cruzamento e que o Abubacar aí sim acreditou e projetou-se para a bola de pé no ar, mas não conseguiu acertar na direção da baliza. A bola saiu ao lado, ou seja, se ele neste primeiro lance, neste que nós vimos do Marega, faz e acredita conforme acreditou no outro na segunda parte, se calhar é capaz de fazer golo. Está a questão aí, mas é normal, ou seja, ele não acreditou, ele nunca pensou que o colega que lhe fosse passar a bola ou que o cruzamento que lhe tivesse. Estávamos aqui a elogiá-lo. É evidente, mas não é isso. A questão é esta. Foi o lance, e foi o lance que o Cândido escolheu, obviamente para ilustrar isso, mas é uma dupla que se entende bem. Que se entende bem, quer a nível de jogar os dois, se quiser, juntos, conforme aconteceu também Marega na tem segunda vindo a parte. conquistar muitos corações. Sabes que normalmente, eu ando, já vejo futebol há muitos anos e aqui no Porto sempre me habituei desde há muitos anos atrás a ver alguns patinhos cheios. São aqueles patinhos cheios, são aqueles jogadores que normalmente dão tudo, que têm alma, que têm qualidade, alguns deles até muito bons tecnicamente, mas que nunca conseguiram passar de facto, porque depois também não tiveram cabeça para aguentar, enfim, a tal pressão que vinha do tribunal, do famoso Tribunal das Antas. Estou-me a lembrar de Ricardo, um excelente extremo, também, que tinha excelentes pés, grande técnica, mas que depois... mas isso o Semedo já é mais recente, estou-me a lembrar. Bem, mas eu não quero ter exatamente, a tua idade. sim. Era o que mais faltava, eu agora queria ter a tua idade. Mas o Semedo conseguiu fazer coisas que o Ricardo não conseguiu. Apesar de tudo, o Semedo conseguiu ser um jogador bem diferente nesse aspecto. Há vários jogadores que de facto não conseguiram. Agora, o Marega também é aquilo que eu já disse aqui há uns programas atrás. Não queiram que o Marega tenha tudo. O Marega tem entrega, tem raça, corre o campo todo, ataca, defende, tem velocidade de ponta, velocidade de condução de bola. Agora, não queiram é que o Marega tenha o resto. Capacidade técnica,
marcar golos, já marca, e mais, e o ano passado também já os marcou e aqui está a marcar, não é? Ver livre da bola. Porque senão... Tu neste momento... olhas mas não é para o isso, se eu tivesse isso, onde é que estava o Marega? Pois, é isso, estava aqui. não, eu acho agora, que aqui a grande realidade, o segredo é potenciar as qualidades de cada um dos jogadores e o que é que eles podem dar. E vocês, e estava o Pedro a fazer-te a pergunta sobre a questão do Marega estar a conquistar corações, e estava-me eu a lembrar aqui há uns tempos de um treinador, não sei se em junho, se julho, já não me lembro, maio, junho, por aí. Vocês não se lembram de um treinador que foi apresentado, que disse que não vinha para aqui aprender, mas que vinha ensinar? Sim. Então recordam-se? Sim, é evidente, mas isso é normal, não é? Chama-se Sérgio Conceição. É um belo, pronto, é um belo exemplo. A única dificuldade, ao ponto menos forte do Marega, por esta altura, e não é um exercício muito difícil de se fazer, não é preciso ter sido jogador ou treinador, ou seja lá o que for, é que de facto no ataque organizado e com pouco espaço, onde tens de ser mais articulado, percebeste isso na quarta-feira? Mais minucioso, nem tanto, quer dizer, o Porto jogando no meio campo defensivo do adversário, sem espaço para explorar e já lá instalado, se calhar não é onde o Marega se sente melhor. Agora, em transições, com espaço para ser explorado, com posse, em posse e em transporte junto ao corredor, sim, virado para o adversário. O Marega veio para o Porto. Devo dizer, se calhar é a primeira opção numa equipa que jogava assim. Se calhar o Marega está a conseguir fazer aquilo que foi emprestado a outra que jogava o Hernani conseguisse fazer também. Essa aqui é a grande verdade. Marítimo e Guimarães. Sim. Ele está a dar coisas à equipa neste momento, Bernardino, essa é somente a minha opinião. Mas eu acho que o Marega está a dar coisas à equipa que nós desejamos e ainda acreditamos que o Hernani possa dar também, por exemplo. E ele está diferente. São jogadores diferentes. Mas também é muito vertical. Está bem, aí tens razão. Sim. Mas há uma coisa que nós ainda não sabemos. Bola nas costas, solicitado, sim, mas depois disso. Mas o Hernani já consegue sair de uma cabine, se calhar, e o Marega não. Mas não é essa questão. São jogadores diferentes. Não podes comparar. O Marega arranca a cabine. Agora, há uma coisa que ainda não está a sair e que não está, e que nós vemos isso, e eu ontem tive a particularidade de ver isso precisamente em campo, e até com quem estava a ver, de trocar algumas ligeiras impressões e de ver precisamente isso. O Marega tem 6, 7 foras de jogo, se calhar. Precisamente porque ele é extremamente rápido a sair nas diagonais. Ele faz a diagonal muito rapidamente. E quando faz a diagonal, se o passe é feito na altura, ele a maior parte das vezes aparece em excelente posição para poder faturar e para poder ser decisivo. Pode falhar ou não. Agora, o grande problema é que a bola não lhe é metida na altura. E ontem vimos, mormente na segunda parte, quando ele ainda conseguia fazer isso e fez, muitas das vezes, e vimos, por exemplo, o Brahim a contemporizar, o próprio Oliver também com bola no pé, à espera para ver onde é que metia ou não metia, mas já via que o Marega que estava adiantado e já mudava o flanco de jogo. Portanto, era isso que eles estavam a fazer. Essa é que é o grande cerne da questão. Se conseguires fazer isso na diagonal do Marega... passe de gênio sem movimento? Já viste algum grande passe para golo sem haver o outro comportamento? Alguém a solicitar? E ele trouxe coisas a esta equipa que o ano passado, por exemplo... Mas também não é só ele. Deu-te ele, e sim senhor, temos mais jogadores aqui na frente, mas sobretudo ele, tem saltado à vista, está a ser muitas vezes o homem que aponta lá para o espaço e mete-me ali. O lance do primeiro golo do Porto é isso. Lembras-te do lance do primeiro golo do Porto? O lance do primeiro golo é precisamente isso. É um passe soberbo do Otávio para isolar o Abuba, não é? E o Abubacar depois não consegue, remata ao lado, dá o canto e o canto é o golo. Já lá vamos. Paulo, aproveitando por falar em movimento e profundidade, o Herrera também nos surpreendeu. Ou não, com movimentos? Não surpreende, porque eu acho que esta é uma característica. Eu devo dizer que acho, vamos lá ver uma coisa, vamos olhar para os médios centros do Porto. Vocês contam quantos? Danilo, Herrera, Oliver, André, Sérgio. Ok? 5, certo? Otávio. Médio centro, se calhar já não. Ou pelo menos num jogo... Sim. De grau de dificuldade e médio alto não será, e com este modelo ainda é mais sim. difícil. Mas isto que vamos ver é um exemplo feliz, na minha opinião, do único médio do Futebol Clube do Porto que tem estas características. Nós vemos aqui o Abubacar a baixar, a bola entra no corredor. Dificilmente o domínio é mau, a ideia está lá. Mas o Herrera é dos poucos médios do Porto. E eles não serem todos iguais também é uma vantagem, não é um defeito, mas é um dos poucos médios do Porto que tem esta capacidade de chegar à frente. A ideia está lá, o domínio não é perfeito, longe disso,
permite, aliás, até faz com que isto não seja uma ocasião de golo, mas o movimento, o rompimento dele é este. Ele troca imediatamente com o Aboubakar baixo, ele troca logo com isso que é delicioso. Mas isso é delicioso. É tu olhares para a equipa, está a minha questão é, agora faço-vos este exercício, ou coloco-vos esta questão. Vocês veem Oliver a fazer isto? É mais difícil. Não, mas já vi. Faz, mas mais em esforço, não naturalmente. Sim. A passada do Herrera permite que ele chegue. O Herrera faz isto quase como respira. Não é? São jogadores diferentes. Acho que é o médio que te estica o jogo mais facilmente. Assim. Mas também não tem as outras coisas que o Oliver tem. O Oliver mais lento a chegar lá, não é? Por isso é que são condições diferentes. Procura mais de fazer o que o Aboubakar fez. E se calhar por isso é que o Herrera joga ontem e não joga o Oliver, precisamente, que é um jogo de características diferentes, onde no meio-campo do Rio Ave tu tens 4 homens também bem evidentes nisso. Tens os 2 centrais, conforme eu já disse, ou os 2 médios centros, que é o Tarantino e o Leandrinho, e depois tens o Ruben Ribeiro, que anda ali vagabundo no meio. É isso mesmo, exatamente, anda vagabundo no meio, com a ajuda dos 2 homens que depois ainda caem nas alas, porque o Nuno Santos, que ele chama o Nuno Santos, é efetivamente. Portanto, essa é que é a questão. E ele tem, se calhar, o tal equilíbrio que era necessário. Neste jogo, não sei se estratégia, e o Nuno Santos, para lá direito. Não sei se tem a ver também com a ausência de Francisco Geraldes, que foi uma grande baixa também. Devia ter visto, exatamente. Foi uma grande baixa na equipa do Rio Ave. António, ou continuamos também com Jorge Sousa, mostrando 2 lances de disciplina avaliados pelo árbitro desta partida. Exatamente, só para mostrar 2 exemplos daquilo que foi o enorme critério que ele teve. Vamos começar a nível disciplinar, naturalmente. Vamos começar por mostrar esta entrada perigosa e de forma negligente que Marcelo teve sobre Brahimi e que foi sancionada com uma advertência, com uma mensagem de cartão amarelo. Na jogada seguinte vamos ver que o Otávio não tem outra preocupação que não seja travar um ataque prometedor do Rio Ave, que estava a ser conduzido por Guedes, e o critério foi o mesmo, um cartão amarelo, advertido com um cartão amarelo. Portanto, isto é o exemplificar daquilo que foi o critério do Jorge Sousa, que já tínhamos referido antes, e muito bem. Vamos falar também da segunda parte, e este lance já foi na segunda parte, porque Otávio estava em campo, aliás, porque já penso que já aos 50 e poucos minutos, na segunda parte, Otávio, precisamente, o homem que leva amarelo, Paulo, tem um passe de golo. Sim, aqui no fundo trata-se de perceber o que é que de melhor o jogador pode emprestar à equipa. E na minha opinião, no caso do Otávio, esta definição no último passe, seja a 3/4 da área, seja a meio, seja no último terço, seja lá o que for, até porque depois nota-se uma coisa, se há jogador que nós notamos, podem não concordar comigo, estejam à vontade, se há jogador que nós notamos que precisa de carinho, que está a precisar de ser amparado, e depois há um momento a seguir em que nós vamos perceber isso por uma série de comportamentos, de elementos no banco do Futebol Clube do Porto, é o Otávio. E eu hoje, por acaso, fui ver, que é uma coisa que eu, por exercício e por curiosidade, nada mais, gosto de ver as pontuações dos jogadores. E há jornais que dão de 0 a 5 e há os que dão de 0 a 10. Eu concordei com quem dá a pontuação de 0 a 3, não concordei nada com quem dá as notas de 0 a 10. Achei que penalizaram um bocadinho o Otávio. É verdade que ainda não fez um jogo ao nível daqueles que fez a época passada, e se ele os conseguiu fazer a época passada, é lógico que os adeptos também estejam à espera de um Otávio mais perto dessa versão mais encantadora, se quiserem assim, mas a verdade é que ele tenta, e está a tentar, e entrega-se, e tenta sempre dar mais qualquer coisa do que aquilo que tem dado. Este exemplo, esta jogada, é um dos pontos fortes para mim. É o Otávio jogar numa posição mais central, levantar a cabeça e depois fazer um passe que naquela circunstância era perfeitamente um passe que valia meio golo. António, e este lance também há uma boa decisão da equipa de arbitragem e de um dos auxiliares. Exatamente. Este lance permite-nos ver que um daqueles lances de fora de jogo que tem que ser, de possível fora de jogo, tem que ser analisado e não tem que ser sancionado, porque de facto o Aboubakar, no momento do passe, não está em fora de jogo, e o assistente número 1, o Álvaro Mesquita, deixou que a jogada prosseguisse. Aliás, ele fez o sinal com o braço, acabou por dar o canto que depois é transformado, depois dá o primeiro golo do Futebol Clube do Porto pelo Danilo. Portanto, é
um bom exemplo daquilo do trabalho que é necessário fazer durante um jogo, que não é só assinalar os foras de jogo, os lançamentos, os cantos, etc., por um árbitro assistente. É também necessário analisar as jogadas que depois não têm que ser sancionadas. Ou seja, quando se fala em 8 foras de jogo que os árbitros assistentes tiveram que assinalar, o trabalho dos árbitros assistentes não se limitou só a esses 8 lances. Tiveram muitos outros lances e este é um excelente exemplo, até porque vemos ali a determinada altura que o Álvaro Mesquita estica o braço, dando instruções, dando indicação ao seu chefe de equipa e também aos jogadores, que o lance é para prosseguir porque o Aboukar estava em jogo e, portanto, mais uma excelente decisão por parte, neste caso, do Álvaro Mesquita, mas que reverte a favor de toda a equipa de arbitragem, naturalmente. Estava a ver o lance e reparei que o Marcão destruiu ali aquela linha defensiva do Rio Ave e um treinador, Cândido, como tu és, deve ficar, e podemos ver essa imagem outra vez, não deve ficar nada contente quando o Marcão, com uma exibição menos positiva, faz aquele desnível na linha defensiva. Sim, não é fácil também jogar desta forma, onde a equipa seguia por uma série de comportamentos. Aqui neste lance, todos alinhados, menos o Marcão. Mas eu devo dizer-te que vale o que vale. Pronto, neste momento estamos aqui a ver uma linha de 3 que supostamente está atrás da primeira linha. O problema aqui é que o Marcão está completamente desfasado do resto dos companheiros e atento ao Marega. Ora, isso é que é fundamental. Por isso é que eu ia dizer o seguinte. Supostamente, e se eu fosse o treinador, eu não ia dar cabo da cabeça ao Marcão. Eu ia dar cabo da cabeça aos outros 3 jogadores. Ao lateral esquerdo. Porque supostamente a bola está do lado dele, portanto, a bola está do lado do central, que é o Marcão, supostamente é ele quem está a comandar a linha. Ele está de costas, está a olhar para o portador da bola, neste caso o Otávio, e com o olho no Marega, não consegue perceber quem é que lhe está a cobrir as costas. Das duas, uma. Ou isto é uma transição, é uma transição, um pontapé de baliza, e a equipa, de repente, ali, porque o Rio Ave defende, o Rio Ave e os Chaves defendem com segundas linhas à equipa grande. Sim. E dão o espaço nas costas, e o Miguel fala sobre isso, e elogia a equipa, que a equipa esteve sempre muito bem até este lance, em dar o espaço e saber porque é que o está a dar, para tirar a profundidade da equipa do Porto, e não se tira a profundidade baixando. Tira-se profundidade com a tal segunda linha que vocês estão a falar, muito bem guiada, tentando perceber se a posse de bola está descoberta ou não. Neste caso, sobretudo, da bola tem a cabeça levantada e não tem pressão e pode servir, que é o Otávio. Só que o Porto é muito difícil porque o Porto cria muita dúvida no adversário, percebes? Há aqui o Brahim, o Corona e o Otávio estão a fazer muito bem isto, que é, nem são extremos nem são médios muitas vezes, e deixam ali a marcação para o médio ou para o lateral, és tu ou sou eu, não é ninguém de repente. E depois, havendo o complemento disto, que é isso que eu elogio, gente a pedir na frente, quando eles viram, sai do primeiro adversário e podem servir, havendo Marega, havendo Aboukar, havendo Soares, neste caso o Marega dá largura e o Aboukar dá a profundidade, com a qualidade, como o Paulo dizia bem, de jogadores como o Otávio que servem como ninguém, depois é uma equipa muito forte. Quem deve ter gostado de ouvir isso foi o Sérgio. Ele, no início da época, disse que o Porto tinha criado dúvidas nos adversários. Olha. E tem criado. É uma das principais forças da equipa do Futebol Clube Porto. É tudo aquilo que não era. Sim, ameaças. É precisamente estes mesmos jogadores que criam as dúvidas fazerem o preenchimento territorial da zona de meio campo, que é a tal questão que irritou o Sérgio, dizerem que faltava o médio contra o Besiktas. Não faltava o médio. A interpretação é o avançado que faz o preenchimento da zona central, ou a basculação desses tais alas, ou os extremos ou médios, criam as dúvidas, os Brahims, os Coronas, os Otávios, preencher e dar ao chinelo também para vir para zonas... Equilibrar a equipa, porque senão, esquece, é uma avalanche ofensiva e depois, quando toca a campainha, como é que o Porto ia ter esta reação à perda? Por isso é que tens o Otávio a fazer a tal falta útil, conforme viste há bocado. Sim, e teve precisamente, exatamente, e a ver o cartão amarelo. Porque era uma jogada fazer hoje em dia? Ele que, se não corta a bola, tem linha de passo o jogador do Rio Ave para meter precisamente na extrema. Essa ameaça e a partir daí é tal falta útil, que é obrigatório. E deste lance surge o gol do Porto, Bernardino, e tu queres chamar a atenção ali para o Não, só chamei o golo a atenção porque a movimentação. Primeiro, vamos ver, e creio que foi isso que eu pedi, e está, o pontapé de canto. Creio que na repetição que vamos ver a imagem, para já estão 4, 5, 6 jogadores do Porto, creio eu, ou 5 jogadores dentro da área, e estão nada mais, nada menos, contando com o guarda-redes de 10 jogadores do Rio Ave, precisamente dentro da área. Alguns mal posicionados, independentemente disso. Pedi
Mas Já vamos parar. é isso, a imagem As máquinas parada, às vezes não ajudam. a imagem Estão-me a parada dizer, na Maria. altura, exatamente na altura em que a bola ainda vem no ar, precisamente do pontapé de canto, por parte do Alex Telles. O que é que temos? Temos que o Danilo vem de uma posição muito atrasada ainda, para ganhar posição, se quiseres, na corrida há 2 jogadores que estão lá parados, especados, para chegar e levar-se e fazer o cabeceamento. Ou seja, há 10 jogadores aqui precisamente. O Danilo está lá... No primeiro posto? Exatamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Futebol Clube do Porto lá parados. Faltam 3 à mesma bola. Exatamente, e saltam 3, ou pelo menos há 3 hipóteses. O Miguel de jogadores faz um grande de lá elogio, não Exatamente. de propósito Ou seja, à equipa do Porto. Parece-me que ele faz o elogio dizendo que foi uma casualidade, que nem é normal, e do ponto de vista do Futebol Clube do Porto é puramente estratégico e é um grande elogio. Porque quando ele diz o Porto acaba por fazer o gol de bola parada numa zona onde o Danilo até nem costuma aparecer. Pois bem, eu olho mas para olha, isso. aí está. Foi trabalhado Pois, para é a trabalhado. Estão ali 6 jogadores. E repara E acho quantos jogadores do interessante Rio Ave lá isso estão. porque Não é? Quantos jogadores Danilo, do Rio Ave Marcano lá e estão? Marega na Estão lá mesma todos. linha, a aparecer de Exatamente. trás mais 2 e ainda atrás fui. E a bola entra Pois. precisamente no mesmo sítio que mesmo entra sítio. no jogo Ora, do aí está. Besiktas, que criou o autogolo, mas é isso, é Exatamente. uma fotocópia É isso. do gol. Tem E jogadores- o tens- canto de Alex é meio gol. Pois, é o que eu estou a dizer. Quando tens um jogador que te mete em 10 jogos seguidos uma bola destas, que é só preciso encostar Olha a aqui na cabeça, altura em que o Danilo precisamente sente-se. Passa ali à frente do jogador. Passa ali à frente de 2 jogadores que ele embora o sabe que a Miguel bola... não vai ficar nada contente Ele sabe quando que a ver bola isto. vai lá ser colocada. E é Primeiro por os isso- jogadores estão a olhar, os Claro. jogadores do Rio Ave estão com os pés estanque virados para quem vai bater o livre, nem sequer sabem quem vem atrás. E depois vêm os jogadores do Porto ultrapassá-los e mantêm a posição. Exatamente. Isto é uma defesa à zona não agressiva. Isto é uma defesa à zona que, em vez de estarem ali parados, uma defender à zona, o que é? Salvaguardar o espaço e esquecer os oponentes. Sim, cada um cuida do seu espaço. Cuidar do seu espaço, e aquele espaço é teu, mas cuidar do espaço parado, a bola parte e os jogadores do Porto atacam a bola e tu estás parado. Quando eles pensaram em saltar, e o Bernardino fez bem parar a imagem, já o Danilo está no ar. Já o Danilo está no ar. E não é só isso. Tens, conforme eu disse, a dimensão, se quiseres, normalmente não dará golo, não é? Porque tens 10 jogadores do Rio Ave ali do ponto naquela de vista. zona. O que Mas quer se não dizer, e fosse também assim, te vem é? provar, que a quantidade nem sempre é sinónimo de Atitude qualidade. é que conta, não é. O Isso não conta há é a estratégias atitude, infalíveis. precisamente. Uns dizem que E defenderá se a um zona. teve a atitude, que foi o caso do Danilo, que procurou o espaço, É isso mesmo. ou seja, sabia Atacou que a o bola espaço. que ia ter lá e ele foi à procura dela, enquanto que os outros não procuraram, ou seja, estiveram Ficaram estáticos, estáticos. estiveram parados a olhar. Exatamente. 12 minutos depois, Marega sentenciou praticamente este jogo, porque fez o 2-0, Bernardino numa arrancada à Marega. Uma arrancada à Marega, eu creio que isto não estou... Este é o lance e o Porto vai recuperar aqui a bola e depois sai Marega. exatamente. Pronto, é Novamente aqui. ali. Agora repara, o Marega faz este caminho todo. Agora, vai... Atenção onde vem o Brahimi, que joga no lado direito e vem precisamente ao lado contrário. É ele que agora faz o movimento. E aí está. O cruzamento feito, e vamos ver isto, creio eu, que eu dou outro ângulo. Repara bem como é que isto está. Ele vai à linha, vem de dentro do tal jogo interior, consegue ir ele à linha. A desmarcação que o Marega faz precisamente para o tal jogo interior também, e depois posiciona-se à espera da bola. E se no primeira parte rematou e bem, aí está. Agora é que nós vamos ver, precisamente ele cruza. O Brahimi vai ganhar lance e vê o Brahimi ocupar a sua posição normal e o Marega ocupar a posição que é interior. E agora vai receber bola para exatamente o Aboubakar lá está, mas repara, também é evidente, o passo do Brahimi vê perfeitamente deslocado o Marega. E depois, a 2 tempos, recepção e remate pronto de pé esquerdo. Se na primeira parte tinha rematado com o pé direito e bem, com a bola a bater na barra, este é de pé esquerdo, conforme nós dizemos, de fucheta, logo de imediato, sem dar tempo a que o defesa lá consiga chegar. Era o que Aí está. podia fazer. Não é? E recuperando uma das frases feitas do futebol, é um belo exemplo que mais importante que a tática é a dinâmica. E que é isso que nós estávamos, e que estavas a falar há pouco, do tal jogo interior que o Futebol Clube do Porto tem, que é muito enriquecido precisamente por essas manobras, ou seja, por essas mudanças que tu tens de jogadores a aparecerem em posições diferentes. E que tu tens, e isto foi fundamental precisamente para isso. E este lance deixa completamente Atenção à mostra na segunda o que andamos parte, em aqui a que a falar de bola é Marega. ganha no meio campo e em que tem a tal corrida do Marega por aí para diante. Mas depois, mais à frente, não sei se tu concordas, isso pode ir para o lance outra vez, também deixa bem claro o que dizemos do Marega.
que ele acaba por ser um bocado feliz naquele passo, que a bola bate num jogador e acaba por subir para o Brahim, que não era aquilo que ele queria fazer. Ele cruzou mesmo. Ele cruzou, quer dizer, Ele repara, cruzou, agora a tu bola aqui foi vês de o salto, foi ter melhor aos e o pés do menos Brahim. bom do Marega. O melhor e o menos bom do Marega é aquilo que ele pode aperfeiçoar. Repara, isto aqui é incrível, quer dizer, eu ponho-me no lugar do lateral, Neste isto é arranque é deles. impressionante. Eu parece que tenho uma perna a mais. Não, isto aqui não tem. Isto é incrível. É mesmo muito veloz. Mas repara agora aqui. A bola bate acaba no por bater corpo. e sobra para o Brahim, que vem Exatamente. na busca, como faz sempre, da posse e pronto, depois com a capacidade aqui de desequilíbrio. E depois, a outra coisa que o Marega tem é esta espontaneidade. É tal como tu dizias. Domina e saca. Domina e saco. Isto aqui é Exatamente. muito- Logo direitinho. E o Marega Não há remata hipótese. muitíssimo bem. O Marega pode não o fazer sempre, mas sai ali coisas de repente que tu não estás à espera, sai fora daquilo que é o expectável. E jogadores destes confiantes, por norma, recai-lhes grandes golos, cai neles grandes golos. E este acusou ser um grande golo. Isto é muito difícil. Os centrais saem logo ali É na difícil marcação. de fazer. Tem que ser agora um logo toque de rápido. enviar Vai um dali. jogo de carrinho e tudo. Ele Não tem não há hipótese. outra Se ele não solução. remata assim, não consegue rematar. E Paulo, já falaste neste momento, mas agora vamos vê-lo, que é o tal carinho a Otávio, que é um jogador que precisa desse momento. Sim, já afloramos esse assunto aqui. Acho que esta imagem, no momento da substituição, acho que mais do que explicar eu, as próprias pessoas podem tirar as conclusões. 2, agora desaparece aqui um bocadinho, vai voltar a aparecer. 3 e 4, 5, 6, Sete, dir-me-ão, mas todos os jogadores do Porto que saem passam por isto. Passo. Está bem, Passo. mas ok, Passo. mas há uns que precisam mais que outros. É evidente. Há uns que se necessitam mais do que e sentem, aqui, não é? e aqui acho que Sentem foi, isso mais que se os quiserem uma política coletiva de gente que percebe que estas coisas são importantes nos reforços positivos que os jogadores por vezes precisam Tiveste quando tu- não estão e que a estão lá jogar, todos os dias e quando não treinam estão com a jogar eles, tudo Só. aquilo que sabem. E não é isso. E depois tu tens isto, que é aquilo que tu vês em todos os jogos, que também não era normal. Tu, no fim do jogo, tens os jogadores a agradecer à tal onda azul, Já vamos ver esse momento, conforme fala precisamente o Sérgio Conceição, e tens a equipa reunida precisamente em círculo, e que esta vez até foi obrigado a fazê-lo 2 vezes. Sim. Uma primeira reunião, com o grito de, enfim, de guerra habitual, e depois chamaram por um nome, já vamos ver. Exatamente. Eu gostava de dizer alguma coisa em relação a este lance do Otávio. Eu acho que a principal diferença é que quando tu tens gente que sente, essa gente que sente importa-se com quem sente também. Quando tens gente que não sente, está-se bem a maribar para quem sente. Cândido Costa, 2017. Filosofia. Mas olha que esta é profunda. Depois profundo. espreme e vê lá. Eu olha que se sintetizo fores mais, espremer, e não por encontras, palavras se calhar, minhas, exatamente, não por cachicho da palavras maçã, minhas, costuma dizer. mas pelas próprias palavras do Sérgio Conceição, que eu retirei, que é aqui, onde ele diz: os meus jogadores são magníficos, pois dão sempre tudo dentro do campo. Isso é tais que fundamental. sentem, não é? Exato. Não é isso, são todos. Vamos ao gol do Rio Ave, o momento que surgiu aos 79 minutos e que estão à vontade para comentar, que apanha Ricardo um bocadinho ali ainda à procura Não da é só o margem. Ricardo. Não é o Ricardo, não. A equipa já não há pressão do porque Marega, é não quem é? está mais perto, mas Claro. depois tens a equipa demasiado arrastada. Ricardo E fechou muito atenção. Ao dentro. lado direito. E de um lançamento de linha lateral. Que eu acho que é uma coisa que deve deixar um treinador muito perto de um ataque de nervos. E Está muito depois, fechado dentro, o Ricardo, Rio não Ave tem também é velocidade. feliz. Ganha a segunda bola, O passe é maravilhoso. imediatamente o Sim, não, o passe passe é entra. muito bem feito. O Ricardo aqui também, vamos lá ver, o Ricardo fez 3 O Ricardo está a posições fechar. num espaço de 5 minutos. Não, mas o Ricardo está a fechar e Ele bem. estava- Agora Ele, se estivesse aqui a dizer, eu devia estar um bocadinho, não estava a precisar estar tão fechado. Devia estar mais aberto. para a Mas imagem agora. mas a Se tiver própria hipótese, não é equipa- nesta altura. mas Quando é a feito própria- mas a mais para própria trás um equipa bocado, desculpa também não lá. foi muito rápida a mais fazer para trás a um bocado basculação quando foi defensiva, que feita é a o termo parada. que se usa Agora já não é? não se vê. Agora já não se vê. Não é. É quando Ele há feito tinha acabado de ir o para a toque de lateral esquerda cabeça, há 5 exatamente. segundos atrás. Hã? Ele tinha acabado de ir para a lateral esquerda há segundos. Exato, mas não é isso. Há ali também a marcação, e se dermos hipótese de parar, repara, pode ser aqui, não tem problema absolutamente nenhum. Repara quem é que está ali no jogador que vai marcar a bola. Está um jogador a marcá-lo, que é o Aboubakar, ou pelo menos bem perto dele e que não faz marcação também, correto? Sim. Marega. Não é o Marega. aqui. Marega é este aqui que não mete. Eu estou a dizer do lado contrário. Olha do lado contrário. do lado contrário lá. É o Exatamente. Brahim, é o Brahim que está. Aboubakar aqui, acho que já não está Não, no campo. é o Brahim que está. É o Brahim, É o Brahim repara, que está. pronto, repara
Repara nesta, não é aqui, é na outra imagem, na grande. Aqui é a antecipação ao Marega, evidente. Mas depois é o Brahim, sim. Tu achas que o Brahim tem que estar ali mais Não tem que ir, mais fechado. Não, porque o Ricardo só tem aquele jogador nas costas, nem sequer mas tem... Mas o Ricardo está muito preocupado também em inchar o meio. Eu concordaria contigo. Sim, mas eu concordaria contigo se tivesse ali um central entre o creio que é o Marcano. Mas estão os dois o Marcano ou o Filipe. na posição de linha. Nós agora também estamos aqui a derivar para uma ciência em que os jogos por nós ficavam todos 0-0. Não ficavam nada. Ninguém confia em não ficavam nada. Agora, no mínimo ficavam sempre 1-0 a favor do Porto. No mínimo. Que é um erro, que é o perfeitamente... Ricardo um bocadinho mais aberto resolvia este problema. Pois, talvez, sim. Não tinha necessidade tão fechado. Sim. É o que eu digo, se tivesse ali um jogador entre o Ricardo e o central que está à frente dele, isso já cria dúvida no Ricardo, ele tem que estar olho no burro ou no cigarro. Não tem ninguém para o central dele. Se olhasse para trás e visse que tinha lá um jogador, abria mais um bocadinho, já conseguia cortar a bola de cabeça. Mas isto é aqui, sentados, nós quatro. Claro. António, voltando aqui aos casos de arbitragem, houve uma expulsão. Vamos recuperar o porquê dessa expulsão, começando pelo primeiro amarelo, que já vimos, para explicar o segundo. Não é? Foi o momento menos bom do jogo, só pelo simples facto de ver um jogador sair antes do tempo, mas foi completamente merecido. Conforme já vimos, o Marcão foi um jogador muito ativo durante o jogo, e ele aqui teve uma entrada completamente despropositada, perigosíssima, que pôs em risco a integridade física do Marega, e não teve outra hipótese senão ver o amarelo, enfim, e já muito no limite, e consecutivamente o segundo amarelo e consecutivamente o vermelho. Portanto, não há nada a dizer, é mais a demonstração da concentração do Jorge e da restante equipa, porque há imagens que nos permitem ver que o próprio assistente Álvaro Mesquita também deu logo indicação ao Jorge que isto seria para penalizar com cartão. O quarto árbitro também estava ali muito atento e também terá dado essa indicação. Portanto, é mais um exemplo do bom trabalho da equipa. Não é? Ficou resumido o trabalho de Jorge Sousa e da restante equipa de arbitragem. O próximo momento vamos ouvir com som, até porque é a tal roda, a tal concentração final do Futebol Clube do Porto, que teve um destinatário especial. Há os comentários por cima da narração do jogo, da Sport TV. Nós vamos tentar ouvir, por entre isso, por quem é que os jogadores do Futebol Clube do Porto chamaram. Quase que a valorizar o facto de certeza absoluta que colocou outros jogadores em campo, ganhou outros jogadores e está a demonstrar isso mesmo, que quem jogar esta equipa ganha. Tem que ser assim, unidos, juntos, acredito que seja um discurso desses para valorizar aquilo que o Futebol Clube do Porto é neste momento, que é uma grande equipa e não um bom grupo de jogadores. Recordo que Sérgio Conceição trouxe a primeira plano no encontro de hoje, Herrera. E a imagem final também é feliz, da falange de apoio impressionante que o Porto teve. Consiste a ouvir, Bernardino, por quem é que eles chamaram? Sim, Danilo, mas é normal, não é uma maneira de incentivar os próprios jogadores, ou seja, quem faz o golo, se quiseres o primeiro golo é o Danilo, a incentivar, se calhar noutros que nós não ouvimos, foram outros jogadores a quem foram, de facto, a quem gritaram o nome e incentivaram. A verdade é que há aqui um compromisso. Há um compromisso, não é isso, não é normal, é o que eu te dizia há pouco, não é normal tu veres fazer isto, em relação àquilo que ainda há pouco também dizia ao Paulo, precisamente, que havia também coisas muito contrárias em relação, ou muito antagónicas em relação ao antigamente, ao ano transato. Mas atenção que eu não estou a dizer que o ano transato também não foi fértil, e foi em união de grupo, em estar um grupo muito unido e muito empenhado em tudo isso. Agora, há maneiras diferentes de o fazer e esta é uma delas, é o compromisso de todos por todos, com todos, e isso é que é fundamental para com o Futebol Clube do Porto, e isto é visível naquilo que nós vemos. Hoje é o Danilo, amanhã será o Aboubakar, outras vezes será o Soares, até que se calhar daqui até ao fim, com 30 e tal jogos, ainda dá para chamar os jogadores todos um a um e quase que repetir, por isso também não há grande problema. O que é preciso é que isto continue, a onda continue, independentemente daquilo que dizem, que o Futebol Clube do Porto que não tem plantel, que o Futebol Clube do Porto que está espremido, e vamos ver, porque sabes que isto já vamos na 6ª jornada, não é? E desde que isto começou, aquilo que tu sempre ouviste foi sempre também o mesmo, ou seja, a ladainha era, os jogos de preparação foram contra equipas fracas. Vamos ver como é que vai ser
então quando vier a competição a doer. E depois tens o primeiro jogo e tu consegues ultrapassá-lo e bem. E depois vamos ver como é que é o segundo, porque de facto já é uma saída fora, e vamos ver como o Porto é capaz de se comportar em terreno difícil. Creio eu que foi Tondela, não foi? Onde o ano passado o Futebol Clube Porto tinha deixado pontos, e este ano o Futebol Clube Porto ganha brilhantemente, e a partir daí também o Tondela também já não fez frente absolutamente nenhuma. Depois a seguir é Braga, porque o Braga era o toque, então chega a Braga e te faz uma excelente exibição, vences o jogo com todo o mérito e sem qualquer mácula, e a partir daí, então afinal de contas, agora qual é o teste? É o do algodão. É evidente que depois veio o jogo da Liga dos Campeões. E aí faz-se uma comparação, só que depois a resposta dada em campo é este com o Rio Ave, e lá está. E agora veio o Portimonense, que também não é uma equipa qualquer, muito bem orientada, por um treinador que eu adoro, excelente pessoa, grande treinador, sem dúvida nenhuma, e que vem aí também para complicar a vida ao Futebol Clube do Porto, é evidente, e isso ninguém conta com outra coisa. E depois tem a saída de Alvalade, portanto agora vamos ver quais são as etapas que nos dão, que é um plantel curto, um plantel espremido, mas para já vai fazendo a sua função, que é 6 jogos, 6 vitórias, e deixa-nos estar tranquilos. Vamos avançar, vamos ver a equipa B, que venceu o Nacional da Madeira em casa por 2-1, estiveram a perder por 1-0, mas conseguiram dar a volta ao jogo. António Folha já sabia o que era ganhar 2 vezes consecutivas na segunda Liga e tentou que a terceira fosse frente ao Nacional, ainda sem perder desde que baixou de escalão, e começou a ser orientado por Costinha. Após o apito inicial, não se esperou muito em Pedroso para se ver o primeiro golo. Jorge Fernandes falhou na recepção e Murilo aceitou o presente, adiantando os madeirenses antes dos 2 minutos. Só havia uma maneira de Jorge Fernandes limpar o erro, e aconteceu aos 20 minutos. Luizão colocou um livre na área, o central do Futebol Clube do Porto B desviou para o empate. Ficou a intenção clara de colocar a bola fora do alcance de Daniel, e com sucesso. António Folha queria ver a equipa continuar neste registro. Galeno seguiu a ideia e pediu penalti na área do Nacional. Na resposta, os madeirenses esbarraram na inspiração de Diogo Costa. A defesa, após um momento de suspense, lá retirou a bola do perigo. O intervalo mudou completamente o rumo do jogo. O Futebol Clube do Porto B dominou e só Daniel impediu que tudo se resolvesse bem cedo. Esta é a primeira de um par de defesas espetaculares. Aos 47 minutos, mais um penalti reclamado pelos Dragões. Mandou jogar João Pinto. Segundos mais tarde, Diogo Dalot testou e percebeu que Daniel estava mesmo inspirado. De livre, Rui Moreira voltou a tentar e voltou a ver Daniel fazer uma enorme defesa. Mas acabou por ser num pontapé de baliza do guarda-redes do Nacional que o Futebol Clube do Porto chegou à vitória. Rui Pires ganhou a bola de cabeça, André Pereira deixou Fede Varela na cara do golo e desta vez Daniel não conseguiu parar a finalização rasteira do hispano-argentino, que mostrou porque foi considerado o melhor jogador do mês de agosto na segunda Liga e o segundo melhor marcador, com 5 golos até ao momento. Mauro foi expulso por acumulação de amarelos e deixou o Nacional a jogar com 10 desde o minuto 75. Os Dragões aguentaram a vantagem até o apito final e subiram ao 5º lugar da prova, com os mesmos 13 pontos do que o 4º Leixões. Esta foi a primeira derrota do Nacional imposta pela equipa de António Folha. Que valor tem, Paulo, esta vitória sobre uma equipa que é candidata a subir de divisão? Eu diria mais, eu diria que o Nacional da Madeira da primeira parte sobe de divisão, o Nacional da segunda parte terá dificuldades em subir de divisão, o que só valoriza a vitória do Porto. Uma vitória importante, a terceira consecutiva, depois de ter ganho ao Oliveirense, ao Santa Clara, agora ganha, ou ao Santa Clara, ao Oliveirense, agora ganha ao Nacional da Madeira. Uma vitória que para mim voltou a ter dedo da equipa técnica ao intervalo, porque a segunda parte do Porto foi manifestamente melhor que a primeira, embora deva dizer que uma entrada em falso, como voltou a acontecer, porque não é a primeira vez que o Porto sofre um golo praticamente antes dele começar, cria moça, numa equipa nova ainda mais, mas excelente o comportamento da equipa depois do golo sofrido. Mais à frente também vou pessoalizar um bocadinho mais a questão, mas o maior elogio que eu posso fazer é o de uma equipa que vai crescendo, de jogo para jogo. Logicamente, tendo um plantel
tão jovem e jogadores ainda a tentar ganhar experiência num patamar competitivo diferente daquele a que eles estavam habituados, pressupõe desde logo uma evolução. Agora eu acho que é muito difícil, é muito diferente, aliás, tu cresceres quando ganhas e quando não ganhas. E isto é a receita perfeita, é uma equipa a crescer em competição ganhando os jogos, é a terceira consecutiva. Não é um registro muito fácil, seja para quem for na segunda liga. Não há muitas equipas a ganhar 3 jogos consecutivos, o que pressupõe um bom trabalho da equipa técnica, um bom momento também para estes jogadores. Logicamente que há 3 ou 4 que sobressaem mais, mas eu acho que só coletivamente é que o Porto tem conseguido fazer isso, em vésperas de estreia na Premier League International Cup na próxima sexta-feira. Cândido, comentaste o jogo, o Bernardino também esteve atento com certeza e pode comentar isso. Fede Varela e Galeno a bater ali à porta de Sérgio Conceição e uma equipa muito jovem também a aprender. Sim, mas antes a demonstrarem todo o seu potencial ao seu técnico António Folha. Foi um jogo eletrizante. Eu e o Paulo no final também depois conversámos sobre isso, parecia um jogo de outra modalidade. Ataque lá, ataque cá, por força da qualidade dos 22 intérpretes, primeiramente os 22 intérpretes, os 22 futebolistas que estiveram no relevado. O Nacional chegou a este jogo, como o Paulo disse bem, com créditos de cartaz de equipa grande. Portanto, a única que não tinha perdido no campeonato, a única que não tinha perdido, melhor ataque, equipa que tinha o melhor defesa, ataque e a melhor defesa. Portanto, e de facto comprovou com o que demonstrou. Encontrou foi um Porto preparado, que também foi muito fiel ao seu princípio de jogo, atrevido, onde numa primeira parte qualquer equipa poderia ter ido para o intervalo a vencer, quer dizer, a jogada lá, a jogada cá. Na segunda parte, eu creio que o António Folha fez o que tinha a fazer, falou o que tinha a falar, aumentou de que maneira os níveis de crença naquilo que tu estavas a fazer de bem na primeira e praticamente só deu o Porto. O Porto teve sempre muito mais perto de vencer. Duas excelentes intervenções dos treinadores no fim, no flash. Sim, sóbrias e conscientes. Folha costuma ser sempre assim, nós o Costinha ouvimos menos vezes agora, mas já o ano passado com a Académica foi rigorosamente a mesma coisa, uma seriedade incrível no discurso e no fundo analisando aquilo que aconteceu. Primeira parte melhor um bocadinho o Nacional, mas a segunda parte do Porto sobrepõe-se à primeira parte do Nacional. Sim, em termos de qualidade. É essa sobretudo a leitura que eu também faço. Referenciar só aqui, eu sei que nenhum dos técnicos gosta de ouvir isto, mas ter Galeno ajuda muito. O Galeno de facto é um jogador que dá uma sapatada no jogo e catapulta a equipa do Porto para uma dimensão ofensiva. Quando estava às vezes num processo defensivo até sofre, o Galeno dá uma lufada à fresca à equipa, com uma arrancada isolada, e isso ajuda muito, mas depois, sobretudo, destacar um grande conjunto, muito bem orientado, a fazer uma basculação muito interessante, a questão dos 3 centrais ou 4 defesas, consoante aquilo que o jogo dita, a projeção autêntica dos laterais, muitas vezes sendo extremos, preenchimento nas zonas de finalização, não só com o André, o Fede Varela, o Galeno, mas muitas vezes o lateral do lado contrário à jogada. É preciso muita energia também para pôr isto em prática e ela tem aparecido. E gradual, como dizia o Paulo, quer dizer, uma equipa que o gráfico está em crescimento, está bem e as 3 vitórias consecutivas também demonstram precisamente isso. Bernardino, para fecharmos esta pasta. Vi o jogo com atenção e a conclusão que eu chego também não é de grande novidade, já foi dito, e aquilo que eu observo é isto. Tens um treinador que é um treinador que conhece a realidade do Futebol Clube do Porto. Tens um treinador que venceu em 2 anos consecutivos o campeonato sub-19. Com esta geração, mais ou menos. Exatamente. Depois sabe e soube, e foi ele que adaptou o Luís Mata, lateral esquerdo, porque foi ele que o adaptou no sub-19. Pronto, tens todos esses jogadores que estão a fazer neste momento o seu crescimento também com ele, que o ano passado deixaram alguns deles de o fazer quando ele passou precisamente para a equipa B e que já estava a equipa B formatada, e este ano formatou novamente, como é normal, também que no Futebol Clube do Porto aconteça. A partir daí tens de ter dentro do treinador. É uma equipa que vai crescendo com o continuar dos jogos e vai crescendo em competição. Não é fácil, mas tem-no conseguido e tem formatado a equipa, efetivamente, para dar o melhor rendimento. Pois tem jogadores que desequilibram, tens excelentes jogadores, sem dúvida nenhuma. Se quiseres, é assim. Já tiveste, creio eu, que o Bidi e o Jorge Fernandes como centrais. Sim. Depois, na ausência deles dois, foste recorrer precisamente aos 2 centrais da equipa de sub-19, o Diogo Leite e o Diogo Queiroz, que estiveram muitíssimo bem, num jogo até que eu tive a oportunidade de fazer também, portanto estiveram muitíssimo bem, foram bem, chamaram e corresponderam. A seguir agora tens o Diogo Leite que está
muito bem e Muito tens o bem Jorge mesmo. Fernandes, Fez um grande jogo. mas sabes perfeitamente que tens ali jogadores sempre à espera de poder aparecer. E depois há jogadores que são diferentes, sei lá, se o Rui Pires te dá alguma tranquilidade e alguma capacidade naquele meio campo, também não é verdade, ou não é menos verdade que o Fede Varela também te dá toda a criatividade que é necessária. O Galeno, que já toda a gente elogia, tudo bem. Um jogador que tem uma qualidade. O André Pereira que trabalha, que se afasta o André Pereira que tem uma capacidade de trabalho e de sacrifício. Não é isso. Já reparaste que nestes 2 últimos jogos as assistências que ele fez para gol. Fez agora com o Fede Varela, que vem cá dentro. As assistências que ele fez para gol. Contra o Oliveirense o passe é dele. Contra o Oliveirense o passe é dele para o Galeno. Exatamente, é o jogo do Oliveirense, onde ele faz o passe também para o Galeno, e que o passe é precisamente ele contemporiza, vê a fugida do Galeno e mete-lhe a bola. E agora é ele que o faz o mesmo também para o Fede Varela também. Ou seja, tudo isso é um ponta de lança que poderá estar menos ativo na área, mas é um ponta de lança que participa na competição e no crescimento ofensivo da equipa. Por isso, muitíssimo bem, e oxalá que isto continue. E sexta-feira temos aí um bom jogo para ver. Porto Reading para a Premier League International Cup. Na equipa da Sub-19 acabou por ceder os primeiros pontos. Ao fim de 4 jornadas foi ao terreno do Leixões empatar a 0. Muito frio em Santa Cruz do Bispo. A primeira jogada de perigo foi aos 7 minutos. Romário Baró viu a defesa da casa interceptar-lhe o remate. O Leixões tentou uma resposta muito tímida aos 12 minutos. 2 minutos depois, olhos cravados na bola, muito bem tratada por Paulo Estrela, tão bem tratada que foi beijar a barra da baliza. Aos 29 minutos, João Mário deu de bandeja o golo a Júnior Malek, grande defesa de Fábio. Tiago Lopes foi novidade na esquerda da defesa e em missões ofensivas convidou João Mário a concretizar, mas sem sucesso. Mantinha-se um teimoso 0-0 até ao final da primeira parte e muito por culpa de Fábio, que aos 43 minutos voltou a dizer que não a Júnior Malek. Entrada muito forte do Leixões no segundo tempo, Vasco a combinar com Pedro Soares, o remate saiu desenquadrado. Aos 55 minutos, bom trabalho individual de Vítor Ferreira, a bola de novo a bater na barra da baliza, segunda bola no travessão para o Futebol Clube do Porto. Aos 62 minutos gritou-se golo em Santa Cruz do Bispo, oportunidade soberana para o Leixões. João Lameira conseguiu afastar o perigo e depois a defesa do Futebol Clube do Porto acabou por resolver. Aos 68 minutos, livre para o Leixões, Ricardo Silva resolveu numa primeira instância, depois na ressaca da jogada a bola a sair ao lado da baliza. 10 minutos depois, o Futebol Clube do Porto voltou à carga, mas o remate do recém-entrado Leandro Campos saiu por cima. Pela primeira vez no campeonato, o Futebol Clube do Porto cedeu pontos, mesmo assim, não sai do primeiro lugar. Os Sub-17 venceram o Boa Vista fora de casa por 3-0 e são líderes isolados no campeonato. Foi uma entrada a todo o gás do Futebol Clube do Porto frente ao Boa Vista. Depois de muito ameaçar, aos 12 minutos, Mané esteve perto do alvo. 4 minutos depois, de bola parada, o Futebol Clube do Porto voltou a estar perto do golo. Muito móvel o ataque do Futebol Clube do Porto, com boas triangulações, faltava mesmo um pouco mais de pontaria. Aos 20 minutos estava desfeito o nulo, o caudal ofensivo dos Dragões deu frutos, Valente assinou 1-0. O mais difícil estava feito, por isso aos 25 minutos Fábio apareceu na hora certa e não desperdiçou o 2-0. O resultado não ia sofrer alterações na primeira parte, mas não faltaram ocasiões. O Boa Vista dispôs de um livre ao jeito de Rodrigo, mas a baliza do Futebol Clube do Porto manteve-se a 0. Na segunda parte, os Dragões baixaram um pouco o ritmo, mas não deixaram de dominar a partida. Há poucos lances dignos de registro, exceção para este remate de Mané, que sofre um desvio providencial. E claro, há que também referenciar o gol de Ruca aos 26 minutos, golo que deu a tranquilidade ao Futebol Clube do Porto, que com o 3-0 assinou a 4ª vitória em 4 jogos, o que vale a liderança isolada do campeonato. Os Sub-15 venceram o Oliveirense de goleada, 7-0 foi o resultado.
Tulipa promoveu 5 alterações no 11 do Futebol Clube do Porto para a partida com Oliveirense no Olival, mas foi um dos habituais titulares a abrir o marcador. Canto batido à maneira curta, pormenor excelente de João Magalhães para tirar o adversário do caminho e arrancar o cruzamento para o golo de Martim Tavares. O jovem avançado portista iria ser mesmo o homem em evidência do lado do Futebol Clube do Porto na primeira parte. Martim Tavares ficou a poucos centímetros de Bizarro no jogo. O número 9 dos Dragões, por mais de que uma vez, quase conseguia o segundo da conta pessoal. Com o Futebol Clube do Porto sempre a pressionar, os remates começavam a surgir de fora da área. O guarda-redes da Oliveirense, já no final da primeira parte, negou o golo a Tiago Carvalho, depois de um canto cobrado da direita do ataque portista. Ao intervalo, Tulipa promoveu 3 alterações para a segunda parte. Saíram Diogo Ribeiro, Tiago Carvalho e Francisco Ribeiro, e para os seus lugares entraram Lucas Cândido, Ricardo Rei e João Sérgio. Foi dos pés do último que surgiu o cruzamento para o segundo golo do Futebol Clube do Porto. Martim Tavares, à ponta de lança, surgiu de trás para Bizarro no jogo e assumir a lista de melhores marcadores dos azuis e brancos. Os Dragões, que podiam ter feito o terceiro aos 48 minutos, não fosse Tomás Costa negar a cabeçada de Rafael Dias, um lance em que os Dragões ficaram ainda a pedir grande penalidade. Márcio Torres mandou seguir, mas aos 51 minutos o passe em profundidade de João Sérgio encontrou a corrida de Lucas Cândido, que encheu o pé para se estrear a marcar pelo Futebol Clube do Porto. O jovem avançado que chegou esta época ao Olival abriu assim as hostilidades para uma segunda parte recheada de golos. O quarto dos Dragões surgiu pouco depois. Arrancada fantástica de Martim Tavares, a tirar 3 adversários do caminho, ainda a conseguir o remate, mas na recarga, novamente Lucas Cândido apareceu para marcar. Bis do avançado do Futebol Clube do Porto no dia de estreia com a camisola dos Dragões. O quinto golo dos azuis e brancos não tardou em chegar. Diogo Abreu tentou tirar o cruzamento, que acabou afastado pela defensiva da Oliveirense. Rubén Ferreira recolheu à entrada da área e, depois de tirar um adversário do caminho, rematou para o fundo da baliza de Tomás Costa. O Oliveirense ainda marcou, mas o golo de Rubén Moraes acabou por ser anulado por Márcio Torres, devido à posição irregular do número 12 da equipa visitante. Afonso Nobre rendeu Tomás Costa na baliza da Oliveirense, mas o jovem guardião da equipa de Oliveira das Mães não teve muita sorte, pois os avançados do Futebol Clube do Porto estavam em dia sim. Um trabalho de Rubén Ferreira a descobrir Martim Tavares, que assinou desta maneira o hat-trick. O mesmo feito iria ser obtido por Lucas Cândido já perto do final da partida. O número 14 dos Dragões aproveitou da melhor maneira o trabalho de João Sérgio para fechar as contas no Olival. 7-0, nova goleada do Futebol Clube do Porto, que segue invicto e isolado na Série B do Campeonato Nacional, depois do empate do Feirense frente ao Friamundo, próximo adversário dos Dragões. Está complicado o arranque da equipa de handball e na nova era Lars Walter, a equipa portista foi ao terreno do Benfica perder por 28-25. Até aos 5 minutos o jogo esteve equilibrado no Pavilhão da Luz. Quem desfez o nó foi Hugo Figueira, que contribuiu com defesas e com golos, 3 no total. O Futebol Clube do Porto ficou quase 8 minutos sem marcar. O enguiço foi quebrado por Carrilho, 100% eficaz nos 4-7 metros que os Dragões tiveram a favor. Quintana deu uma ajuda preciosa, mas 13 falhas técnicas aliadas a Belónio Moreira e a Alexandre Cavalcanti permitiram ao Benfica sair para intervalo, a vencer por 14-11. Resultado que foi dilatado no arranque do segundo tempo, parcial de 3-0 e 17-11 no placar. Figueira tentou manter a vantagem, mas o Benfica cedeu ao quarto de hora. O Futebol Clube do Porto chegou mesmo a estar a 2 golos de diferença. Esse ombro a ombro manteve-se durante 10 minutos, com destaque para esta dupla defesa de Alfredo Quintana. Nos últimos 5 minutos, os encarnados foram mais fortes. Figueira foi o abono de família. O resultado final do clássico foi selado por Quintana, 28-25. Foi este o resultado final. A equipa dos Dragões ainda não venceu neste campeonato. Paulo, não está fácil. Vai vencer. Estás a garantir, não é? Descansando. Vai vencer, vai. Eu não vou aqui tecer grandes apreciações técnicas, até porque não tenho conhecimento para isso. Agora vou descansar um bocadinho os adeptos portistas mais nervosos, porque o Porto não vai descer a divisão, isso podem ter a certeza. Outra coisa que eu também tenho a certeza é que não há campeões de handball em setembro.
porque se houvesse, o Futebol Clube do Porto muito provavelmente teria vencido 9 campeonatos consecutivos, ou coisa do género. As coisas vão melhorar, seguramente. Não acho que os resultados sejam assim tão anormais quanto isso. O Futebol Clube do Porto perder na Luz é uma coisa possível de acontecer, da mesma forma que depois na segunda volta é perfeitamente possível o Benfica perder no Dragão Caixa, e aí repõe alguma normalidade. O Porto perder na Madeira há anos também que acontece, independentemente de ser de forma consecutiva ou não, o Porto já perdeu muitas vezes na Madeira, como perderam outras equipas. Na segunda volta vem o Madeira jogar ao Dragão Caixa e também é perfeitamente possível que o Futebol Clube do Porto vença ao Madeira. Portanto, se queres a minha opinião sincera, a única coisa que se calhar pode criar aqui maior desconforto pode até ser o empate inaugural no jogo com o ABC. Agora, treinador novo, ideias novas, não há que estar nervoso porque há muito campeonato, há uma segunda volta para jogar e o Futebol Clube do Porto teve um início de calendário terrorífico, porque é mesmo. Tens agora um São Bernardo em que é um jogo que eu acho que a equipa pode perfeitamente alcançar a primeira vitória e depois se calhar entrar nos eixos, mas calma, porque a calma nestas coisas costuma ser uma boa conselheira. Vamos aos destaques que os nossos comentadores elegeram para este fim de semana. O primeiro a começar os destaques é o Bernardino Barros. Olha, escolhi o vídeo-árbitro. E vídeo-árbitro porquê? Para além da contestação que deu este fim de semana, e só para nos reportarmos, temos o caso do José Conceiro na sexta-feira, num lance evidente em que a bola entrou e que não foi visto por ninguém, ou pelo menos alguém que deveria ter visto e não viu. Temos depois, no dia seguinte, ou ontem, creio eu, já nem sei qual foi, no Braga Guimarães, os dois treinadores a contestarem precisamente duas situações, uma do Pedro Martins aos 18 minutos, curiosamente depois o Abel Ferreira responde na flash interview dizendo que houve um outro também aos 16 numa grande penalidade sobre o João Teixeira. Ou seja, para além disto, e para além de que me parece que é muito importante estas palavras do José Conceiro, quando diz erro é humano e não de funcionalidade do VAR, ou seja, quem errou o erro foi humano, foi dos homens que estavam a ver, que não conseguiram ver. Agora, isto tudo entronca naquilo que eu quero dizer e porque é que eu puxo aqui o vídeo-árbitro, como complemento, ou se quiseres, como ligação àquilo que está a acontecer neste momento, que é o atropelo claro e inequívoco da Liga de Futebol aos próprios regulamentos. Os regulamentos, e já o disse, que na sua adenda 10 do regulamento de competições, diz explicitamente tudo aquilo que são o número de câmaras mínimos para os jogos e onde elas devem estar colocadas. Aquilo que tu vês, ou que tu vês não, que tu não vês, mas que é isso que a Liga terá que explicar, porque é que ela própria atropela os seus próprios regulamentos, porque é que não há o mínimo de 10 câmaras, mas retirando os jogos dos grandes, e em algumas situações Braga e Guimarães, aquilo que está a acontecer são 6 câmaras nos jogos e em muitos deles 5. A comparação, eu sei que não há dinheiro, até porque neste momento o braço de ferro entre um dos emissores, se quiseres, dos jogos, a Sport TV e a Liga, é precisamente o protocolo que foi efetuado em que as câmaras deveriam ser e estavam protocoladas 5, 6. Para ser 10, como foi posto no regulamento, alguém vai ter que as pagar. Okay? Agora, quem não tem culpa disso são os clubes. E por isso é que me posso permitir também perguntar porque é que muitos desses lances poderão não ser vistos ou não com a cuidado. Não estou a falar do golo que entrou, que isso aí toda a gente vê. Mas outros lances, se as condições iguais do vídeo-árbitro serão ou não serão iguais para toda a gente. E com este atropelo da Liga de Clubes ao regulamento, ela própria atropela o regulamento, não sei se a verdade desportiva é igual para todos os jogos. Fica o sublinhado de Bernardino Barros neste destaque ao vídeo-árbitro. Cândido Costa, quem é que destacas? E o meu destaque vai para Danilo, já fomos falando também aqui muito sobre o jogo. Creio que foi a melhor exibição de Danilo desta época e para mim é crucial e muito importante ter o Danilo predisposto e disponível para fazer aquilo que o raciocínio futebolístico dele lhe ordena fazer. Isto é, um Danilo com energia permite tudo o resto. Seja defensivamente, seja ofensivamente, eu acho que é a peça fulcral desta forma de jogar, que é viva, que é realista, e para isso é importantíssimo ter um Danilo. Eu acho que este golo vai fazer bem,
mas mesmo que o gol não tivesse acontecido, posso ter a certeza absoluta que o meu destaque iria também para ele, porque acho que é uma exibição a Danilo, e temos Danilo, e isso faz com que o Porto seja muito mais forte. Paulo, o teu destaque deste fim de semana? São dois. Destaco a equipa B e os sub-15 do Futebol Clube do Porto. A equipa B, grande parte das razões já aqui falamos. Queria destacar na figura do Jorge Fernandes, porque falhou no início do jogo. O golo do Nacional é da responsabilidade dele, mas sobretudo pela resposta que ele dá a seguir, mantendo-se firme, mantendo-se concentrado, não só, mas também por este golo. E fico muito agradado com um jogador do Futebol Clube do Porto que depois de um autogolo faz um golo do empate e não festeja. Isso para mim é sinónimo de caráter, é sinónimo de alguém que não pode estar verdadeiramente satisfeito, mesmo tendo atenuado o problema, e os meus parabéns ao caráter do Jorge Fernandes, porque no fundo também ilustra o caráter que tem esta equipa B do Futebol Clube do Porto. Depois, sou suspeito, mas mesmo assim não me vou inibir de falar sobre isto, o sub-15 do Futebol Clube do Porto. Este movimento do Martim no sexto golo é verdadeiramente extraordinário. Ele faz 3 golos. O sexto golo é uma jogada do Ruben, do Candal, como é conhecido pelo lado direito, em que nós depois vemos o Martim dar 2 passos à frente, praticamente a ficar na linha de golo. Quando percebe que o cruzamento pode ser atrasado, ele dá 2 passos atrás e faz isto com uma intuição fantástica. É o número 9. Ele avança, 2 passos para trás, encosta e golo. E fico muito contente por poder dizer que 2 anos depois parece que a equipa do Sub-15 tem, ou o Futebol Clube do Porto volta a ter uma equipa de sub-15 a sério. Não me venham com as tangas das qualidades dos jogadores e das gerações serem melhores ou menores. O treino serve para isso mesmo, para os jogadores melhorarem, e parece-me sinceramente que esta equipa do sub-15, para além de ser muito adulta a jogar, tem proporcionado jogos interessantes. E não me venham também falar dos adversários, porque os adversários nesta fase nunca foram muito fortes. Assim termina este programa, este Universo Porto de segunda-feira. Boa semana.